Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto da irmã Ruth Garcia. Ela escreveu um texto chamado Um Deus Presente no Deserto, para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tá bem? Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Ruth Garcia, que é que eu vou fazer? Vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos compreender que Tu és o Deus que atua em todos os lugares, no deserto, na cidade, desde que nós sejamos conectados contigo, Tu estás sempre conosco e sempre estarás. Obrigada, Senhor, perdoa os nossos pecados e ensina-nos nesse devocional. É o que pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto do Manancial está em Gênesis de capítulo 6 até o 15. Mas eu vou ler o capítulo 16 todinho, né? Porque o Manancial está do 16, do 6 ao 15, eu vou ler todinho, porque aí a compreensão é maior. Não faz mal que o texto é um pouquinho maiorzinho, né? Então vai falar sobre o nascimento de Ismael. Sarai, a mulher de Abraão, não havia conseguido ter filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe pareça melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer Lahai Roi. Assim, Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Amém? Bom, irmãos, então, essa é a história de Ismael, né? Os ismaelitas que até hoje brigam entre si lá, o povo do Senhor e a faixa de Gaza, aquela confusão, né? Bom, a irmã Ruth Garcia escolheu o versículo 7 e 8 para serem nossos versículos chaves. E diz assim: o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Bom, essa é a história então de Agar, a serva de Sarai, que chama muita atenção da irmã Ruth Garcia e chama a nossa atenção também, né? Ela estava em fuga por uma situação que ela mesma criou, né? Tanto ela encheu a paciência
da chefe dela lá, da dona dela, a Sarai, que a situação para ela ficou insustentável. E aí ela viu que ela chegou num momento que ela não tinha como sair daquela situação e entendeu o quê? O único jeito para sair é fugir. E você? Você já se sentiu assim? Você vai se enrolando numa situação, cada vez mais tentando fugir da situação e fica cada vez mais embaraçosa aquela circunstância, você fica aflita e acha que não vai ter jeito, o jeito é fugir. E o que aconteceu? Ela realmente fugiu, Agar fugiu para se livrar da ira de Sarai. E no caminho, com quem que ela se depara? Ela se depara só e somente com o amor de Deus que a abraça, o Deus que vê a viu na sua aflição. E ela ouve então o anjo perguntando: você tá vindo da onde? Vai para onde? Tá tipo, o que tá fazendo? Aí assim, a pergunta não era tão difícil de onde ela estava vindo, porque ela estava vindo de fugir da chefe dela, da dona dela, a Sarai, que estava muito brava com ela e ela não viu nenhuma situação, nenhuma circunstância de mudar aquela situação e acabou fugindo. Então era fácil responder para o anjo, ó, dei no pé da casa da Sarai. Mas a segunda não era nada fácil de responder. Para onde é que ela ia? Ela não tinha como, ela fugiu loucamente. Para onde uma escrava iria naquela época, naquela situação, sendo mulher, sendo escrava? Para onde que ela ia? Então, assim, ela não se tocou que ela tinha se metido numa enrascada maior que a primeira enrascada que ela estava. E o que o anjo fala? Então, ele aconselha para ela voltar e enfrentar aquela situação difícil que ela tinha fugido. Ela se meteu naquela situação lá e o anjo falou, ó, volta lá e suporta até o final, porque o Senhor vai estar com você. Então, naquele deserto, naquela aridez, naquele tormento, agora ela consegue ouvir a voz de Deus. E ela consegue entender a mensagem que ela estava recebendo de repreensão. Né? No versículo 9 diz assim, olha... Então o anjo do Senhor disse, volte para a sua casa e sujeite-se à autoridade dela. Né? Volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Então, ela levou um ralo do anjo, sim. Tá pensando o quê? Faz o que quer e depois não quer enfrentar? Mas, em contrapartida, havia uma promessa para ela, né? Então, o Senhor a repreendeu, sim, mas em seguida deu uma promessa de que ela também seria mãe de muitas nações, de muitas pessoas, né? Então, naquela imensidão, na quietude do deserto, ela pôde ouvir a voz de Deus, né? O Deus El-Roi, aquele que vê. E a pergunta que não quer calar é, você tem estado em silêncio e oração para ouvir a voz do Senhor e descobrir o que você tem que fazer? Ou fica naquela barulheira, aquele larido, aquela bagunça na sua cabeça e você não para um segundo para ouvir o que o Senhor tem para falar? Na história de Agar, a gente reconhece que Deus está pessoalmente interessado pela situação dela. Deus está preocupado com ela, com o destino dela. E como diz o nosso pastor tão amado, ele diz assim, os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. Quer você esteja no centro da vontade de Deus, quer você não esteja. Se você não está afim de se colocar nas mãos do Senhor, não tem problema. Ele vai mexer outras peças, outras pessoas, outras circunstâncias, e a vontade dele será feita. Então, é melhor que você faça como Agar. Volte e se sujeite à situação que você tem que enfrentar. Então, na história de Agar, a gente reconhece que Deus é um Deus que está pessoalmente interessado no bem-estar da gente e no nosso destino. Tu és o Deus que me vê, ela fala. Ela concluiu isso. Nós temos que concluir isso também. O Senhor é o Deus que nos vê. Ele se enche de alegria em reconhecer naquela experiência. Ela se enche de alegria em reconhecer naquela experiência um Deus grandioso, um Deus que cuida, um Deus bondoso, que observa, que acolhe. E esse Deus é um Deus que considera o indivíduo em qualquer situação de calamidade, de tristeza, de angústia.
Então, irmãos, não esqueça, em momento nenhum da sua existência, o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que te vê. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe a sua angústia. Ele sabe a sua tristeza. Ele vai cuidar de você. Confia nele. Ele não está para fazer tudo o que você quer, né? Não tá. Mas ele vai sim acolher a sua necessidade e lhe dar aquilo que você precisa receber. Então nós temos que ter a humildade da escrava Agar, de olhar para trás e ver que a gente pisou na bola e retornar da onde a gente não deveria ter saído. Amém? Nosso manancial termina assim: Deus está pessoalmente interessado no seu bem-estar. E glória a Deus por isso, né? Graças a Deus, Ele está interessado em nós. Amém? Bom, então eu me despeço aqui com o meu abraço. Um abraço de ursa. Sabe por quê? Porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E eu quero lembrar aos irmãos que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e verão o Deus que cuida, o Deus que estará presente mesmo nos desertos que você tiver que passar. Amém? Eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem que é gratidão.